Com meus irmãos amados, queridos, vou fazer esse vídeo e passar para os irmãos um pouco daquilo que o Eterno tem me concedido, tem me dado, dos ensinamentos, das revelações. Falar um pouquinho aqui da nova aliança, que é bem melhor e bem superior do que a antiga aliança, feita por intermédio de Moisés, marcha, e fazer você pensar um pouquinho em qual aliança você está vivendo. Se na do Filho do Eterno, Yahushua Mashiach, ou se na aliança feita por Moisés, por intermédio de Moisés. Vou mostrar para vocês que há uma diferença. Ou você vive na aliança feita por Yahushua Mashiach, o Filho do Eterno, pela graça, ou você vive pela lei, aliança feita por Moisés. E o que eu tenho visto por aí, por onde eu já passei, é que existe sim mandamentos de Moisés, leis de Moisés, junto com a graça. Ou seja, isso é adultério. Servir as leis de Cristo, a lei do Mashiach e as leis de Moisés é adultério. Nenhum de nós pode servir a dois mestres, a dois reis. Apenas um. Faça a sua escolha, medite, entenda, reflita, busque entendimento e veja o que é do Mashiach e o que é de Moisés. Veja que há diferença sim. Há diferença sim. Ou você serve ao Mashiach, o Filho do Eterno, ou você cumpre as leis de Moisés. Não sirva a dois reis, a dois mestres. Paulo disse, apóstolo Shaul, disse em Hebreus, capítulo 9, versículo 17, Gálatas 3, 10. Olha só. Olha o que Paulo disse em Gálatas 3:10, olha só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei de Moisés, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Que leis são essas? São os 10 mandamentos? Não. Os 10 mandamentos são a parte. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão em Romanos, capítulo 13, versículo 9. O Mashiach trouxe para a nova aliança 9 dos 10 mandamentos. O único que ele não trouxe foi guardar o sábado. Você não vai encontrar em Romanos 13, versículo 9. Ou seja, 9 dos 10 mandamentos fazem parte da nova aliança. É para se cumprir, é para se obedecer, é para se cumprir à risca. Então, que leis
Que leis são essas? Que se a gente obedecer, se a gente estiver embaixo dela, a gente está embaixo de maldição. Que leis são essas? São aquelas que está escrito no livro de Levítico e Números. Fala sobre não comer sangue, não comer animal imundo. Fala sobre peixe de couro, não pode comer carne de porco. É uma série de leis e regras. Ao todo são quase 620. São essas leis que o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo está falando. Não são os 10 mandamentos ou os 9. Por isso há uma confusão. Muitos não entendem que essa lei são aquelas 620 e não os 10 mandamentos. E muitas das leis está sendo posto hoje no meio do evangelho, no meio do cristianismo. Que leis são essas? Leis que beneficiam a certas pessoas, a homens, a partes. É ou não é? Aquilo que beneficia o líder, o cabeça, ele está fazendo, ele traz. E aquilo que não beneficia, ele diz, isso é lei de Moisés, é mandamento de Moisés. Tem muita coisa no meio do cristianismo, no meio do evangelho, que são da lei e estão colocando o povo embaixo de maldição, sem perceber. Vocês estão entendendo? O que vocês querem para vocês? Está debaixo de maldição? Aquele que não obedecerem todas as leis são dignos de receber a condenação por todos. É mais ou menos assim. Ou seja, se você deixa de obedecer a uma dessas 620 leis, você é condenado ou julgado por todas. E ao o Filho do Criador, ele nos libertou da maldição da lei. Não é para obedecer, a não ser os 10 mandamentos, os 9. Deixa eu ler aqui. Olha aqui. Hebreus capítulo 8, no versículo 6. Olha só o que diz. Essa tradução que eu estou usando é Almeida, tá? A nova aliança, diz o título. Versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se eu e você, se o povo de Israel conseguisse obedecer à risca todas as 620 leis de Moisés, não precisaria o Mashiach ter vindo. Mas como ninguém é capaz de obedecê-las tais, foi preciso o Filho do Eterno vir para que fosse feita uma nova aliança, uma perfeita aliança, no qual está no sangue dele, no qual é a graça. Olha só. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Eterno, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Que dias são esses? Esses dias agora que a gente está vivendo, a gente vive da graça, não da lei. Não segundo a aliança que fiz com seus pais,
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atenteis, diz o Eterno. Ou seja, se você quer que o Eterno atente para você, as suas orações, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu clamor, se você quer que o Eterno atenta para você verdadeiramente, então tira as leis de Moisés da sua vida e obedeça apenas aos 9 mandamentos. Viva pela graça e não pela lei. Uma das leis quais são, que a gente vê muito aí? Dízimo. Dízimo faz parte da velha aliança. Dízimo é lei de Moisés. E não se encontra em Romanos 13:9. E outra, dízimo não era dado a dinheiro. Dízimo era dado com animais, com a primícia dos frutos da terra. Já existia dinheiro na época, mas o Eterno não aceitava o dinheiro daquele povo. Porque para que não houvesse corrupção. E hoje o que se vê? Dízimos em dinheiro. E o que mais tem é corrupção. O que mais tem é pastores, líderes corrompidos, ambiciosos. Isso está corrompendo a igreja. Isso está acabando com o corpo do Mashiach. Coisas que fazem parte da lei está sendo posta hoje sobre a igreja. Vocês estão entendendo? É difícil isso. É complicado de mudar o sistema. Mas você precisa buscar o conhecimento, o entendimento, entender. E viver pela graça. Viver segundo as leis do Mashiach e não de Moisés. Porque esta é, versículo 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por pai, e eles me serão por filhos. O Eterno quer você como filho. Para você ser filho, você tem que viver pela graça, segundo as leis do Mashiach. O que é lei? Lei é olho por olho, dente por dente. Na lei existe pena de morte, apedrejamento. Vocês estão entendendo? E qual é a lei do Mashiach? Se te baterem numa face, vira a outra. Se te levarem a capa, dá-lhe também a túnica. Se te pedirem para andar uma quadra, ande 2. Isso é a graça. E não a lei. Se os pastores, se muitos líderes trazem coisas, mandamentos da lei de Moisés para o povo obedecer, traga tudo então, para não deixar o povo embaixo de maldição. Traga a pena de morte, o apedrejamento. Não traga só uma e nem 2 coisas que beneficiam aos líderes, ao clero. Tem que trazer tudo. Vocês estão entendendo a gravidade? Ah, mas eu estou sendo abençoado, eu estou prosperando. E daí? Vai continuar? Vai continuar debaixo da lei? Rejeitando a graça e vivendo pela lei? Vai continuar no adultério? Obedecendo às leis de Moisés e as leis do Mashiach? Continua vivendo e servindo
a dois mestres. Continua servindo a dois mestres. Você vê onde você vai parar. Qual vai ser o resultado disso? Versículo 10 ainda, olha só. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eu lhes serei por pai e eles me serão por filhos. Versículo 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: e não ensinará cada um a seu próximo, cada um a seu irmão, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrareis mais. Dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Não vivemos embaixo da lei de Moisés, as 620 que tinha pena de morte, apedrejamento. Você está entendendo? Quer obedecer uma ou duas das leis de Moisés? Obedeça todas, então. Veja no livro, o vídeo está